No caso específico da Ucrânia, nós todos os dias, através de várias notícias, conseguimos perceber que muita gente está a sair das suas zonas de origem, nesse caso, Sim. da Ucrânia, e vão espalhando-se pelo resto do mundo. Como é que nós vamos trazer esta questão da segurança para os países de chegada? É uma forma de olhar para as coisas em que o objetivo é proteger o lugar de chegada. E normalmente são os nativos que pensam dessa forma, né? Estão a vir imigrantes, como é que nós vamos proteger nossa pátria e tal? Mas antes de pensarmos na segurança dos lugares de chegada, nós precisamos pensar primeiro na segurança das pessoas que se encontram nessa situação de movimentos forçados. Porque há uma situação de conflito que está a ocorrer na Ucrânia e muitas dessas pessoas saíram de forma não voluntária, por isso são chamadas de refugiados. Atravessaram fronteiras e foram forçadas a sair. Fala-se por aí de cerca de 4 milhões, né, de ucranianos que fugiram para países vizinhos e cerca de por aí 6 milhões de deslocados internos que continuam na Ucrânia, mas fugiram para regiões mais seguras dentro do país. Então, antes de falarmos da segurança dos lugares que recebem as pessoas, nós precisamos de pensar na segurança humana das pessoas que se encontram nessa situação. E, na verdade, essa é uma perspectiva que tem sido muito ignorada nos estudos de segurança. Porque quando se fala de segurança, a preocupação primária é com a proteção do Estado, não é? Com a proteção da sociedade. Tratando-se de migração internacional, é com a proteção do Estado receptor, da sociedade receptora, mas não se pensa naqueles indivíduos que estão numa situação de insegurança humana e que precisam de proteção, precisam de ajuda humanitária, precisam de acolhimento, não é? Então, talvez o debate devesse começar por aí. Como vamos garantir a proteção dos civis que não têm como se proteger ao longo da Europa? Porque o que está a acontecer agora é uma situação em que alguns ucranianos estão sim sendo acolhidos nos países vizinhos, mas há aquele grupo de imigrantes ou refugiados que distinguem-se do ponto de vista étnico, do ponto de vista racial, porque há pessoas de raças diferentes a residirem na Ucrânia e muitos deles foram para a Ucrânia numa situação em que estavam à procura de refúgio porque saíram dos seus países, né? Então, com o problema na Ucrânia, eles tornam-se refugiados duplos, né? Porque, vamos lá, alguns saíram, por exemplo, da Rússia, da Síria. Síria tem um conflito na Síria que já está a ocorrer há muito tempo. Alguns saíram do Iraque por causa dos conflitos que lá ocorreram e o Estado Islâmico, todas as atrocidades que foram lá cometendo. Alguns saíram da Primavera Árabe com a questão que houve na Líbia e tantas outras coisas. Outros saem de alguns países do Sudeste Asiático e tantos outros e vão se espalhando pelos diferentes países da Europa. E a Ucrânia é um desses países que muitos foram buscar refúgio. Então, numa situação de eclosão de conflito na Ucrânia, essas pessoas são obrigadas a ter que sair da Ucrânia para outro sítio, né? Então, tornam-se refugiados duplos. E o que está a acontecer atualmente é que os países vizinhos da Ucrânia estão mais abertos para receber ucranianos de sangue, não é? Porque é fácil distingui-los pela língua e pela cor da pele. Mas aqueles indivíduos que saem da Ucrânia, mas que não são nativos, não são ucranianos, são árabes, são alguns africanos, alguns asiáticos, estão a sofrer discriminação nesses outros países vizinhos, porque a princípio a entrada deles na Europa já não era facilitada, não é? É só voltarmos para a crise do Mediterrâneo, vamos perceber um pouco disso. E está a criar uma espécie de uma situação um pouco complicada do ponto de vista humanitário, não é? Então, se vamos falar de segurança, eu sou da opinião de que devia começar a se debater a questão da segurança humana dessas pessoas, para depois pensar na segurança das sociedades receptoras.
Certo. Eu acho que é uma questão super complicada, porque Muito. tanto no país de saída, que estas pessoas não estavam seguras, provavelmente não serão recebidas de forma católica, abonatória no país de chegada, por esta questão mesmo de segurança. Eu acho que é uma questão que não se deve ignorar de todo. Pois bem, doutora Antunes, esteve aqui a falar da questão da segurança humana. Deveria-se verificar esta questão da segurança humana antes da segurança territorial dos países, nos países de chegada. Então, eu gostava de saber como é que nós podemos relacionar a questão da segurança humana com os direitos humanos.